Olá, bem-vindos ao De Mãe para Mãe. Hoje eu recebo aqui a Cristiane Scarpati, que é meu odontopediatra e vai conversar com a gente sobre um objeto polêmico, a chupeta. O nosso programa está começando. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Olá, tudo bem, Cris? Como você tá? Ei, Lara, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouquinho, né? Isso aí, estou muito feliz que você está aqui, que você aceitou o nosso convite. Tem muito tempo, eu falo isso em vários episódios, mas realmente tem pessoas que a gente fica imaginando, matutando em um assunto, querendo trazer essa pessoa. E você sabe, né, além da nossa, de nos conhecermos, né, não só pelos meus pais e até por nos encontrarmos na escola, a gente tem uma relação pessoal muitos anos atrás, que você foi minha odontopediatra, hoje é da minha Sim. filha. Então é um prazer e uma honra enorme estar aqui para você falar de um assunto que para mim e para muitas pessoas você é referência. Sim. Obrigada. Estou muito feliz que é você hoje aqui. Muito E obrigada. a gente vai falar de chupeta, né? A gente vai falar especificamente de chupeta, porque esse Vilão ou assunto... mocinha, né? Isso aí. É isso. Porque chupeta, ele pode parecer ela pode parecer um objeto muito singelo e talvez que seja muito simples de falar, mas na verdade é muito complexo. Porque, né, depois que a gente até teve o nosso alinhamento, a gente conversou, eu vi que daria um assunto até de horas, Sim, de sim. livros, de estudos para a gente conhecer e entender mais. E eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas nas mães, né? Minha mãe também, enquanto pediatra, ela já me explicou vários prós e contras, só que nada como a gente aprofundar ainda mais para direcionar as mães aí de primeira viagem a entender mesmo, né, os aspectos bons, ruins, as complexidades acerca da chupeta e tudo que ela leva de desafiador ou até de bom lá para frente. Então hoje você vai estar aqui para esclarecer para a gente bastante coisa, Sim. tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai começar com um esclarecimento que eu acho que todo mundo tem que saber. A função, né, da chupeta e qual que é seu papel nos primeiros meses de vida. Eu queria que você me explicasse o que as mães te perguntam e como que você explica dessa função mesmo da chupeta. Sim, trabalhando sempre com evidência científica, tá, Lara? Toda informação que eu vou te dar aqui é baseada em evidência científica, não é só com a minha prática de odontopediatria, mas seguindo sempre aliado à Sociedade Brasileira de Pediatria. A chupeta, ela não teria nenhuma função benéfica nos primeiros dias de vida da criança. Então, assim, se você perguntar se a gente é contra ou a favor da chupeta, não existe em nenhum protocolo, nenhuma regra muito rígida. A gente sempre coloca os prós e os contra, mas nos primeiros anos de vida, 100% contra, porque vem daí Os primeiros meses ou os dias? primeiros dias de vida da criança. É aquele item que nunca deve ir para a maternidade. Porque acontece, agora esquecendo um pouco minha área, entrando mais na área específica da pediatria, quando o bebê ele suga a chupeta, ele usa uma musculatura diferente de quando ele suga o peito da mãe. Então, é o famoso, não sei se você já ouviu dizer, confusão de bicos. Já Então, ouvi. quando a chupeta, o que que é a confusão de bicos, mãe? Quando você oferece a chupeta para o bebê que é recém-nascido, ele vai aprender a sugar de uma maneira que vai ser diferente no peito da mãe. Então, aquela criança que as primeiras experiências dele são com a chupeta, é aquele bebê que geralmente ele vai empurrar o peito da mãe, Vai dar um ele vai trabalho. ficar atrapalhado, ele não vai querer de jeito nenhum, ele vai dar muito mais trabalho. Então, como toda regra, né, tem exceção, então vamos lá, quando então que eu posso oferecer a chupeta? A gente diria que você tem que esperar, primeiro, priorizar a amamentação. Né? Primeiro eu vou priorizar a amamentação exclusiva no peito, porque aí não cabe a mim dizer quais são os benefícios da amamentação, que todo mundo já conhece. Mas priorizando a amamentação, depois que você tiver certeza que todos os artifícios foram usados para que você estabeleça essa amamentação,
quando você já não tem mais pega duvidosa, ou seja, o bebê está pegando a mama direitinho. Se o bebê pega na mama direitinho, esse bebê não vai machucar a sua mama. Então, quando você já não tem mais mama machucada, quando o bebê já está com a punhadura correta e ele já está principalmente ganhando peso, aí é que você pode, então, escolher ofertar ou não a chupeta, Uhum, perfeito. entendeu? Gostei dessa explicação, porque até então eu fui uma doida. Eu falo doida porque eu não perguntei a ninguém. Botei Sim, 3 chupetas na mala de maternidade. não se Hum, coloca. Eu nem lembro se eu cheguei a oferecer, mas assim, eu coloquei porque eu falei: ah, tô levando um monte de coisa, deixa eu levar, vai que eu preciso. É, Mas eu não tinha. Na verdade, acho que eu nem perguntei, né? Porque eu acho que se eu tivesse perguntado a alguém, teria falado: não, deixa eu tentar o peito primeiro. E como a pega da minha filha, ela foi boa logo nos primeiros dias, aí eu não precisei da chupeta. Depois, mais pra frente aí da nossa conversa, vamos sim, conversar que eu tentei oferecer por outros motivos. Agora sim, me fala, sim. quais seriam esses outros motivos para a gente ofertar a chupeta? O que as mães chegam enquanto dúvidas e quais demandas que elas têm quando elas falam, ó, Cris, quero ofertar a chupeta. Nem sei se elas vão no dentista nesses primeiros meses, Sim. mas o que você falaria para A elas? minha fama é de ser aquela pessoa 100% contra a chupeta, mas não é a realidade, porque o problema ele começa porque a chupeta ela é usada para acalmar a criança. Tanto que em inglês, se você for traduzir chupeta, você encontra no dicionário pacifier, de pacificador mesmo. Então, a função da chupeta seria acalmar a criança. Então, enquanto a chupeta ela é usada para acalmar a criança, eu não vejo problema. Eu vejo um grande problema, mãe, quando a chupeta é usada para controlar a criança. Então, ela deixa de ser um pacificador para ser um controlador, ou seja, aquela criança vai adquirir o hábito de chupar chupeta, Uma dependência, digamos uma assim. dependência da chupeta. Ela vai associar sempre a chupeta como eu preciso me acalmar, então eu preciso da chupeta por causa disso. Ou seja, a mãe tem que ter o bom senso de que acalmou, eu vou guardar. Eu não vou deixar criar o hábito. É aí que entra realmente a minha relutância de não dar a chupeta, no sentido de deixar criar o hábito. É porque muitas mães, pelo que eu percebo, né, a minha não usou chupeta porque ela não quis, vou te falar bem a verdade. Mas eu observo assim que coloca uma chupeta, aí tá, acalmou. Aí acalmou, ficou ali um pouco. Se tira, começa a chorar de novo. Só que a gente tem que tentar acalmar de outra forma. Ela vai para ser apaziguadora, depois você nina, ou não, ou nina no berço. Tenta outras maneiras de apaziguar. Porque entra naquela história que a gente conversou um pouquinho ontem também, da questão dessa dependência. E a dependência, ela pode gerar um vício, Sim, né? Quando a sim, gente fala de vício, sim. a gente entra naquela questão que você Isso, me explicou do uso racional da sim, chupeta. Queria que você sim, aprofundasse nisso. sim. Toda mãe ela tem que lembrar que ela está ofertando um objeto que o bebê não pediu. E depois, quando ele mais gosta e está acostumado com esse objeto, a mãe faz ele tirar. Então, aí entra a crueldade do vício. E o bebê, qual é o papel do pai e da mãe? O papel principal do pai e da mãe é entender a necessidade da criança, porque a criança ela vai chorar por tudo. Ela não tem como se manifestar. Eu agora estou com fome. Eu tô precisando de carinho. Olha, eu estou molhada, a fraldinha está me resfriando. Então, ela não tem como falar isso para a mãe. Então, o que que a criança faz? Ela chora. Qualquer choro, já chupeta Se antes de qual você trocar a se fralda. qualquer choro ele for atendido com a chupeta, é aí que você cria o vício, e isso também, mamãe, baseado em evidência científica, esse vício depois que você tenta tirar da criança, ele vai ser sempre substituído, sempre, né? Com aquelas exceções que você falou, Lógico, mas é lógico. muito comum que Ele seja é muito substituído. comum que ele vai ser substituído por um outro vício. Ou seja, você vai conseguir aos trancos e barrancos, que aquela criança pare de chupar chupeta. Eu tenho mãe no consultório que falou assim: eu joguei fora e deixei chorar até vomitar.
Então, quer dizer, você está tirando o prazer que ela teve. Por quanto tempo? Né? Porque aí vem a outra pergunta: por quanto tempo eu posso deixar chupar chupeta? Quanto mais tempo, mais cruel. Porque você vai fazendo ela gostar, se acostumar e de uma hora para outra a responsabilidade é toda dela, ou seja, de uma criança de 2, Que 3 não, que anos, não tem nenhum discernimento do que é não vício, não tem, sabe, a não gente sabe que tem, pode não viciar agora, tem. né? E aí ele fala: agora você tem que parar de chupar chupeta. Ou porque o odontopediatra pediu, ou porque Eu li não sei aonde que é a hora certa. agora a mamãe acha que tá feio, você já tá mocinha, você já tá rapaz. Então, o que a gente encontra de trabalho científico é a substituição do hábito. Aí essa criança, como você associou a chupeta a se acalmar, ele vai se acalmar roendo a unha. Ele vai se acalmar mordendo os lábios. Ele vai se acalmar chupando o lábio, que é muito comum, Chupando o sugar o dedo, né, que você lábio. falou. Pior ainda, chupando o dedo. Então, ele sempre. E aí passa pelaquele adolescente, que também a gente já tem trabalhos mostrando que predispõe a criança a fumar na adolescência, porque é aquela criança que ela precisa se acalmar de qualquer Isso é um forma. apaziguador externo, né? Ou no corpo, Não que você é? falou. Então, e daí você vai acrescentando o vício que você quiser e cada vez pior. Então, a minha bronca sempre é óbvio que depois a gente vai discutir o que que causa na cavidade oral ou na saúde como um todo da criança, mas a princípio a minha bronca maior é a dependência da chupeta. Eu, assim, nunca tinha pensado por esse lado, vou te falar a verdade. Eu vejo que tem crianças que são dependentes, que elas criaram um hábito que se tornou muito mais do que um hábito, e aí é difícil tirar. Aí eu penso, é cruel, mas tem que tirar. Só que realmente, isso que a gente conversou ontem, na questão, né, da substituição do hábito, é algo muito profundo. Porque, na verdade, se a gente sabe que pode. Que grande parte das crianças que chupam chupeta vão substituir com um novo vício, a gente tem que entender que a nossa responsabilidade é muito maior, né? Por ser responsável por essa criança e por esse possível vício. Aí, porque a gente quer melhorar um momento nosso, que já é difícil, claro, né? Ah, o puerpério, o primeiro ano da criança, né? A gente tem que tentar fazer algo que pode ser ruim da maneira mais correta possível, botando e Exatamente. tirando e assumindo ali o Exatamente, choro na hora que exatamente. tira. Apaziguar sem você deixar a criança depender daquela E chupeta. não colocar toda hora. Não sei se eu aprendi Exatamente, direito, né? Ah, óbvio. qualquer choro bota. E Sim. depois eu vou trocar a fralda Primeiro molhada. Pra ver. Não, primeiro você a tem que ver todas a as possibilidades. prioridade é descobrir o motivo pela Do qual a show. criança está Dá chorando. comida, troca a fralda. E Sim, depois, se sim, nada sim, for, talvez sim, ele queira um pouquinho de sim. chupeta. Acalmou, dormiu, Seria tirou. pela necessidade de sugar um pouco mais, né, Uhum. que não foi completamente saciada no peito. Então eu vou acrescentar a chupeta para Aí isso. na hora de dormir, Aí depois você tira a chupeta. então É. aquele negócio de deixar 10 chupetas em volta do berço, porque se o neném acorda Por quê? chorando, não Por procura. quê? Porque é muito comum a mãe falar assim: "Ah, mas ele ajuda a dormir". Na minha experiência, como eu converso com muitos pediatras, eu acho que a chupeta ela atrapalha o sono. Porque quando você, associa o sono à chupeta, a gente tem que lembrar que a chupeta cai. Ela cai da boca. E A a criança cada relaxa, né? Pra dormir. existem até trabalhos da Associação Americana de Odontopediatria que prevenia a morte súbita no berço, e a Sociedade Brasileira de Pediatria e outros profissionais, eles começaram a debater sobre o assunto de: "Mas a chupeta cai, né, a criança ela não fica o tempo todo com a chupeta". E cada vez que a chupeta cai, é um despertar. Então, como você disse, eu tenho mães que falam: "Não, mas eu distribuo". Hoje mesmo no consultório foi uma mãe muito engraçada, ela falou assim: "Tia Cris, eu comprei nos Estados Unidos, olha só mãe, uma chupeta que brilha no escuro". Deve achar mais Então, fácil. ela acorda, eu comprei várias chupetas, elas brilham no escuro, ou seja, ela não se preocupa com a higiene do sono. Ela prefere que Porque ele se isso acalme são sozinho, que micro chama. despertares. Isso, É, ela desperta e pega a chupeta, desperta e pega a chupeta. Aí você sabe o que é que acontece? É aquele adulto que desperta para saltar a geladeira. gente, aqui, será que eu tenho sono leve até hoje? Eu uso chupeta, você sabe? Nossa, eu queria. E eu Né? tenho. Ruí unha, fiz tudo A isso. gente chama de higiene do sono também, né? Porque tem higiene da boca, olha, não dá nada para comer durante o sono, mas também deixa a criança dormir bem, porque
Faz parte do bom desenvolvimento da Legal criança. demais saber disso, nossa. É igual aquilo que você falou também, na hora não só do sono depender de alguma coisa, ainda falando de sono, quando não é chupeta, você deu aquele exemplo do adulto que às vezes tem que estar mordendo alguma O coisa, que um que acontece, cobertor, Lara? ou dormir com paninho, Sim, o que que acontece? Quando, quando a objetificação, gente, né, que quando eu fala. falo da minha birra de você instalar o hábito da chupeta, não é o hábito da chupeta, é qualquer hábito. É você acostumar o seu bebê, depois a sua criança. E a pergunta que eu sempre falo para a mãe é: até quando? Até quando você vai deixar? E isso qualquer coisa. Quando você tem um bebê. Então vamos lá, vamos partir para a prática. Você tem um bebê que ele pode bater no vovô, no rosto do vovô, porque ele é muito bebê. Ele pode É um fazer hábito às ele vezes, esse isso, tipo de ele pode brincadeira. correr em cima da mesa do restaurante, ele pode derrubar tudo. Aí ele é bebê. Até quando? E o hábito é a mesma coisa. Então você associa aquela criança que ela só dorme com uma naninha. Adultos que dormem com Até pano, não sei o quando? Eu quê. estive no ortodontista esses dias e encontrei com esse paciente que é médico especialista. Se ele é médico especialista, ele deve ter uns 28 anos de idade. E o ortodontista falou: Você viu quem saiu daqui? Ele foi seu paciente? Eu falei: Sim, claro, a gente se encontrou. Ele falou: Tia Cris, você acredita que eu não consigo acertar os dentes dele? Eu falei: Por quê? Porque ele chupava chupeta e depois, como a mãe tirou a chupeta, ele enrola o lençol e suga até hoje. Ele dorme a noite toda chupando o lençol, literalmente. Então, a mordida nunca se acerta. Que daí a gente vai entrar então nos problemas orais, daqui a pouquinho do malefício da chupeta. Isso aí. A gente já falou da associação da chupeta no sono, os porquês, né, que são ruins. O mercado também não para de defender a chupeta, né? Porque inventando chupeta que brilha é para a criança despertar Sim, mesmo à noite. sim, Então, sim. até E isso. aumentando o tamanho também, porque também isso lembra da física. A toda ação você tem uma reação. É óbvio que uma chupeta grande, ou seja, vai fazer uma ação maior do que uma pequenininha. Então a chupeta, uma vez introduzida, que ela seja RN sempre. Você não precisa mudar o tamanho da Ah, então o chupeta. mercado vai aumentando também, porque eles entendem que a Lógico, criança tem de dois, de três, 0 a quatro. 6 meses, acima de 6 meses e assim por Ah, diante. E eu a nem sabia chupeta, que era ela assim. vai aumentando de tamanho, aumentando a pressão, aumentando a reação da base óssea, que vai sofrer problema por causa disso. Vamos falar agora da chupeta versus o dedo. Porque, assim, queria que você falasse qual que é o pior e por quê. Tem diferença? Agora você pode entrar um Óbvio. pouquinho na parte da fisiologia Sim, da sim. boca mesmo. Sim, uma das funções da chupeta seria, no caso, substituir o dedo. Eh, Das funções, assim, das consequências, Não, talvez. não, não, não. Da função mesmo. Tipo, Aham, aquele bebê que quer chupar o dedo, você ofertasse chupeta. entendi. Eu acho que você não precisa ofertar chupeta. Se o bebê chegou chupando o dedo e você conseguiu amamentar, e se você consegue amamentar bem, se você sacia essa criança no sugar, para que você vai ofertar chupeta? Vamos testar primeiro. Então, assim, infinitamente pior o dedo do que a chupeta. Porque ele vai ter 24 horas por dia, onde quer que ele esteja. Concorda comigo? Sim, não dá para Então, cortar a mão. como é que a mãe. Isso é muito comum. Aí a mãe chega e fala: Tia Cris, eu estou aqui porque chupo o dedo. Eu quero saber o que, que eu faço. Assim, é tudo muito dramático. Porque você vai fazer o quê, mamãe? Você vai, vamos lá, me ajuda. Você vai engessar a mão da criança? Você vai passar um esmalte que tem sabor pimenta? Ou você vai colocar um aparelho que vai machucar o dedo, então ele não vai poder chupar o dedo? Então, assim, Aí você nunca fala que agora testa a chupeta, que é pior que o dedo, né? não, eu acho assim, que o dedo jamais. Eu vi no Instagram de uma ex-paciente minha que a bebezinha estava e ela colocou, olha que lindinho. Eu botei no privado, tira o dedo dessa bebezinha, ela recém-nascida na maternidade, linda, menina. Aí, exatamente porque depois que ela acostumou a chupar o dedo, aí é muito complicado para você tirar. Então, eu oriento sempre sim, calça uma luvinha que ele não tem como sugar. E oferta o peito, oferta o peito. A gente está falando Ô, Lara, a gente está falando do suportar o choro da criança, do bebê,
no primeiro e no segundo mês. Passa muito rápido. Eu não estou falando para 2, 3 anos. Uhum. Se você consegue os primeiros meses, depois tudo fica mais fácil. Melhora, é. Tudo melhora. Então, assim, calça uma luvinha, oferta mais o peito. Ah, tia Cris, você acredita que ela tira a luvinha? Eu brinco, calça uma meinha até aqui. Não vai conseguir tirar. Quero ver o recém-nascido fazer. Porque se fizer também, entrega para Deus, minha filha. Porque se o recém-nascido fizer isso, então não permita que chupe o dedo. Isso eu brinco com os meus pacientes. Se eu pudesse, eu faria jurar na Bíblia. Não chupa. Eu não vou permitir o meu bebê chupar o dedo, porque acha bonitinho, tá? Acha muito bonitinho. É bonitinho. Aí chega, sim, Bonitinho. aí chega o paciente no consultório que chegou para mim, tia Cris. Aí com o rostinho baixo, a mãe fala, porque é o que eu te falei, a responsabilidade é da criança. Fala o que você está vindo fazer aqui. Joga a responsabilidade pra criança que, Sim. né, não tem. Aí a Tá. criança, 5 anos. Fala, o que você veio fazer aqui? Tia Cris, eu sei que eu sou mocinha, eu sei que é muito feio, mas eu não sei o que eu faço para o meu dedo me obedecer. É cruel ou não é cruel? Deu? Aí, como que você fala para uma criança de 5 anos o que ela faz para o dedo obedecer? Então, assim, dedo eu faria jurar na Bíblia, se eu tivesse tempo na maternidade. Perfeito. Falando agora de fisiologia bucal. Quais que são os principais malefícios? Você já me explicou que não é só dente que influencia a parte óssea, do chupar o dedo e chupar a chupeta. Vamos falar dos dois, que aí Tá. você vai explicando um pouquinho de Então, cada um. assim como o cigarro, em toda embalagem de bico, em todas elas, você vai encontrar uma tarja em que o Ministério da Saúde adverte que você não deve dar mamadeira, bico ou chupeta. Qualquer bico artificial. Porque prejudica a amamentação, como a gente já disse no Sim, início. nós já sabemos. Aí agora vamos ao resto. Eu queria deixar bem claro, mamãe, que dedo e chupeta, eles não entortam dentes. Eles entortam base óssea. Então, o problema fisiológico é muito pior. Porque tem mãe que chega e fala assim: ah, gente, tia Cris, olha só, ortodontia depois resolve, não resolve se eu botar um aparelho? É o Resolve. que eu sempre pensei, estou descobrindo agora. Resolve, a ortodontia resolve com muita facilidade. E Vitória tem excelentes ortodontistas. Então vamos lá. Acontece que lembre que não é ortodontia pura e simples, é ortopedia. A chupeta ou o dedo entortou a base óssea da criança. Então, lembrando que céu da boca, para falar de uma forma bem leiga, céu da boca e assoalho de nariz é o mesmo osso. A chupeta e o dedo vai empurrar. Qual que é a reação? A ação que eu falei é empurrar o palato para cima. Para onde que o céu da boca foi, Lara? Pro alto, Para o assoalho atrapalha, do nariz, então atrapalha a tá? Para o respiração. assoalho do nariz. Então, o que aconteceu com a via aérea dessa criança? A via aérea dessa criança, ela foi diminuída. Ficou mais curta mesmo, né? Porque Ficou literalmente diminuída. O palato, ele fez isso aqui e diminuiu. Então, essa criança, ela não vai ter só dente torto. Dente torto, sim, claro, porque o dente acompanha a base óssea, mas ela vai ter dificuldade de respirar. Vai ser aquela criança que já chega no consultório assim, ó. Você não vê um vedamento labial nessa criança. Não é uma criança que brinca. Eu estou conversando com os pais, ela não brinca. Ela brinca. Gente, eu nunca soube disso. Sim, e é aquela Já vi, mas criança, nunca soube. e aí olha como o problema ele é estendido. O problema respiratório, ele é estendido posteriormente até a escola. Então, existem trabalhos que falam assim: a criança que chupa dedo ou chupeta por muito tempo tem tem um menor desempenho na escola. Aí você pensa, O que tem a ver, né? que é isso? A criança, ela tem um desempenho inferior até na educação física. Posso falar como elas param na educação física? Como é que você encontra a criança no pátio da escola? Você reconhece assim, ela brinca, brinca, brinca e para assim. Ela faz essa pose, que é o que facilita respirar.
Ai, ela anda mais um pouquinho, daqui a pouco. Gente, a respiração bucal, ela é muito mais difícil que a nasal. Fora as otites, sinusites, amigdalites, porque aqui você filtra o ar, aqui não. Então vamos lá. É problema respiratório, acaba que deixa a criança mais doente, mais Sim, vulnerável. sim. Atrapalha a atenção, né? Fora aquela chupeta que também caiu na escola, que ele levou para a escola. Caiu, ele colocou na boca, caiu, colocou na boca. Também Coisa ele vai mais estar básica mais. do mundo é a mãe É, fazer assim, peraí, sim. dá E o dá uma dedo, aqui, e que bota no aqui. dedo que passou no catarrinho do amigo, né? Tristeza. Todo cheio de vírus ou de bactérias, e ele vai para a boca. Então, essa criança ela vai estar sempre propensa a uma infecção. Muito mais Muito exposta do mais que os... exposta à infecção do que aquela criança que não chupa o dedo da chupeta, né? E aí, então, tá lá. Então, o Ministério da Saúde adverte que vai fazer mal para a respiração. E a deglutição? Quando você engole, a língua ela se posiciona em determinada base óssea. Se ela não encontra, você engole mal. Então, é aquela criança que você, na hora de engolir, ela engoliu de uma forma errada. Então, também vai atrapalhar a deglutição. E aí, depois também, não adianta reclamar, mamãe, que seu menino ou a sua menina está conversando desse jeito, porque a língua está mole. Aí o pai fala, tia Cris, fala que ele tem que conversar direito. Ele fala, não consigo, então conversa assim. Por que ela Que conversa assim? triste. Porque a parte de cima é a tampa da caixa, né? Você Eu achei que língua presa ou esses hábitos da fala eram hábitos que a pessoa nascia com isso, mas provavelmente eles vieram de algum Você lugar. imagina, você tem um monte de fonemas que você, quando você está conversando, você vai perceber que sua língua está batendo no seu dente. Se esse dente subiu junto com o seu osso, o que que você fez? É o que a gente chama de mordida aberta. Você abriu a mordida, a língua escapole na fala. Então, não é só posteriormente você colocar um aparelho. Então, é colocar um aparelho, é um tratamento de fonoaudióloga para melhorar a fala da criança. A parte ortopédica não sei se é da Toda a mandíbula que parte você fala. É ortopédica, mandíbula? da maxila e Óssea, né? mandíbula, você tem que fazer uma fisioterapia respiratória Até parte de nessa autoestima, né? criança, sim. Assim, E quantas vezes você já ouviu falar assim: "Olha, eu coloquei aparelho, mas voltou tudo"? Isso é muito comum. As pessoas falam: "Nossa, eu usei anos de aparelho, mas voltou tudo". Por quê? Porque você não corrigiu a parte respiratória, você não corrigiu a parte de deglutição, a forma como você conversa. Então a língua, ela é um músculo muito poderoso, então ela vai aonde ela estava acostumada, e aí ou seja, aqueles 3 primeiros meses que você, eh para se aliviar, você deixou ele chupar o dedo ou ofertou mais do que devia a chupeta, você vai ter muito mais problema posteriormente. Que para quantos anos isso tudo vai, Lara? Você não consegue, porque é uma pergunta muito comum no consultório. Eu posso deixar chupar a chupeta, o dedo até que idade? Sempre pensando nessa causa da parte fisiológica da coisa. Mas tá, você tirou o vício, você corrigiu, só que ficam esses outros problemas para trás que depois ficam bem mais difíceis de ser corrigidos, a meu entendi. ver. Não é. Assim, nós falamos agora, né? Nós falamos até agora sobre as principais consequências, né? Da chupeta, do dedo na boca. Aí a gente pensou lá na vida adulta. Quando a gente pensa na vida adulta, essas consequências elas se veem aonde? Quando uma criança teve uma infância, digamos assim, comprometida, né? É claro que você disse, sempre existem exceções, mas uma criança que é, teve dificuldade respiratória e aí tinha dificuldade de fazer exercícios, tinha dificuldade na fala e aí talvez um problema de autoestima. Queria que você me falasse um pouquinho o que que você vê, o que que você já leu em estudos sobre o que que isso acarreta mesmo na vida adulta, né? A parte que ele tem que corrigir ainda.
como que esse adulto se sente, por que que isso não é tão falado às vezes, porque a chupeta ela é boa para acalmar, então as pessoas acabam que, no desespero, acabam optando por ela, né? Mas a gente tem que pensar lá na vida adulta mesmo, do filho, que Sim, enquanto sim. criança não tem responsabilidade, não tem discernimento do que é certo e do que é errado. Queria que você aprofundasse mais nisso, nessa questão que um adulto ele pode levar por conta de escolhas na infância. Sim, para mim, na minha opinião, a pior delas é o hábito que ele nunca é removido, porque existem muitos adultos que chupam chupeta, mas isso não é, 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 ninguém, nenhum amigo seu vai falar para você que ele chupa chupeta ou que ele chupa o dedo escondido, ou então que ele faz esse bolinho de lençol e chupa escondido. Bruxismo tem a ver com isso ou não? Aí já é uma área mais complexa. Aham. Mas o bruxismo ele geralmente está relacionado mais à qualidade de sono, então a despertares, a microdespertares, ou problemas respiratórios, problemas Ansiedade, alérgicos, talvez. ansiedade. E agora, voltando à história da chupeta, para o adulto, um fator que eu acho grave, que eu já vi trabalhos sobre isso também, é que se você pensar bem, você que as pessoas não pensam é aquilo que eu falei anteriormente para você, de que a criança não pediu a chupeta, ela estava pedindo uma outra coisa. Então, assim, eu brinco que é o primeiro momento da sua vida que você foi enganado, que você foi trapaceado, que você se acalmou porque você encontrou um artifício para te tirar o seu foco. Suprir Me uma acompanha. calma, né? Me acompanha. Você tirou o foco. Então, ele acalmou, mas ficou ali. Então, a chupeta, quando, volto a dizer, ela te acalmou e não foi retirada. Então, você está deixando o hábito ser instalado, tá? Me acompanha. Então, você, aquele bebê, ele começa a desviar o foco das outras coisas que estão acontecendo ao redor dele. É uma criança que depois ela pode ter, em adulto, dificuldade para focar em determinada tarefa. Foi uma criança que ela não aprendeu a observar também tudo que está ao redor dela. Por isso também que nesse mesmo trabalho do desempenho escolar vem a história de quem chupou dedo muito tempo ou chupou chupeta muito tempo, com aquele hábito enraizado, ser criança que tem dificuldade de focar. E mais grave para mim é não ter o discernimento para perceber quando ele realmente quer determinada coisa, mas ele se ilude com outra. Que na Quando a outra pessoa o ilude, como ele foi iludido na primeira infância. porque, na verdade, é muito, pelo que eu já li de psiquiatras, é muito a função dos objetos, nem objetos, né? De um remédio, de um objeto dopamínico, não sei se é assim que fala, tá? Depois pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas é a função de algo viciante para acalmar e para relaxar. Sim, Ele perdeu, os psiquiatras falam, né? Quando você tem um problema, vive o problema. é isso Pensa no aí. problema. Pensa É na isso aí. solução, sofre, mas É vive o isso aí. problema. Eu tenho uma pessoa que ela sempre fala assim para mim, que é médica também. Lara, tristeza, aí já entrando numa coisa mais profunda, né? É uma coisa para você visitar e sair. Precisa visitar. Sim, Porque senão você se esconde dos problemas com todos os vícios do mundo, sim, né? Com sim, bebida, com cigarro, sim, igual você falou, você vai relaxando, ah, não quero pensar nisso agora. Mas tá errado, nós temos que viver o problema ou a demanda, tipo assim, ah, estou com sim, fome, sim, e ser atendido e pensar em como você vai sair dali. Por isso que é o foco, né? Essa questão do foco. sim. Então você vive o problema, vive a tristeza, só que você não pode ficar nela. E qual E é a o demanda é a mesma coisa. Você resolveu a demanda, saiu, E né? quando Matou a você fome, é matou a sede. bebê, o papel de quem que é esse? Ah, dos pais, porque Dos eles não pais, sabem. dos pais. Eles vão se apegando ao que Então vem a até eles. prioridade tem que ser sempre de definir a demanda do bebê. Por que que ele está chorando? Para depois você ofertar a chupeta. Então a chupeta, ela tem que ser sempre o último artifício. Primeiro eu vou definir por que que ele está chorando.
porque senão a vida inteira ele vai associar qualquer hábito a solucionar o meu problema. Vou te perguntar mais uma coisa, que é uma pergunta bem objetiva e direta, mesmo que você não tenha resposta, assim, uma resposta certa, queria que você tentasse me responder, mas que eu vejo que é dúvida de muitas mães. Existe uma hora certa de tirar? Tem uma hora certa que você fala assim, ó, agora, para não piorar depois, é o momento certo, é o momento bom. Porque eu ouço alguns pediatras falando também, você até pode deixar com cuidado, com ressalvas, mas tira na hora certa, porque senão é pior. Pois é, o profissional, não, eu tenho essa resposta para você certinha. Depende da área do profissional. Se você chega para um odontopediatra que está preocupado única e exclusivamente com a arcada dentária, ele vai dizer para você assim: enquanto a mordida está só aberta, vamos considerar que até uns 3 anos de idade, porque Aham. depois dos 3 anos ela consegue se fechar sozinha? Agora, tem outro odontopediatra que vai falar para você assim: mas se ele cruzar, que é isso aqui, né? Faz assim com a A chupeta, mordida cruzando. cruzada, Ah, tá. isso. Se a mordida cruzar, já não vai corrigir sozinho. Mas até 3 anos, depois a ortodontia corrige muito fácil. Agora, se você perguntar, por exemplo, ao pediatra, se é o pediatra que ele segue a cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele vai dizer para você que é até 1 ano de idade. Uhum. Entendeu? Então vai depender do profissional que você vai perguntar. E aonde que esse profissional está preocupado? Na área dele. Na área dele. O Entendeu? Então, fonoaudiólogo talvez vai então falar vamos outra lá. coisa. Exatamente. O fonoaudiólogo vai falar para você não dar a A chupeta. psicóloga vai falar assim, no Não dá a máximo. chupeta. Não dá a chupeta. Entendeu? Então, assim, vai depender do. Por isso que eu estou dizendo para você que a minha preocupação é muito maior com o todo da criança do que com a cavidade oral específica, porque com a cavidade oral especificamente, hoje a ortodontia corrige com facilidade. A gente vai se preocupar com a respiração, com a fonação, com a deglutição, né? Aí depois, né, vem a fala da criança, aprender os fonemas, a disciplina dela na escola, a não substituir esse hábito, a não ver a criança sofrer porque ela, por ela mesma, ela tem que largar o hábito. Então, é assim, acalmou, tirou. Não deixa nunca a criança ficar dependente da Da chupeta. chupeta. Todas as vezes que a criança entra no carro, ela tem que chupar a chupeta. Todas as vezes que a criança sai de casa, ela vai chupando chupeta. Toda vez que a criança vai para a escola, ela vai chupando chupeta. Então, assim, ela vai criando essa dependência. E como é que ela vai substituir isso depois? Para mim é muito mais grave. Beleza, vou fazer uma pergunta final agora, que eu também tenho dúvidas, que também é relacionada a essa parte de odontopediatria, que também eu acho que tem a ver com respiração. Para finalizar, e depois você pode dar algum recado final aí que você queira, fazendo um resumão, né? Que você já reexplicou várias vezes aí as questões da chupeta. Eu vejo crianças mais velhas que soltam a chupeta, sei lá, 3, 4 anos. Tem criança que usa, né? Até 3, 4 Até anos. 7, 8. É, Porque às vezes né? a gente não sabe porque os pais Só deixa pra não dormir. entregam. Aí deixam em casa, né? Na Entendi. maioria das vezes. E aí, vamos supor, crianças de 3, 4, 5, 6 anos, quando as chupetas soltam, elas estão dormindo pesadas, pesado, até porque, no caso, são crianças que já aprenderam a dormir, mesmo que de forma errônea, né, com a chupeta, tem uma respiração nasal bucal, não sei se toda respiração com a chupeta vai ser bucal, e aí aquela criança dorme de boca aberta, né, que a gente já sabe que está respirando Sim. pela boca. Me falaram que tem alguma diferença entre a língua estar no céu da boca e a língua estar embaixo. 100%. Aí é porque você não pode associar todas as vezes que a criança dorme de boca aberta por um problema também respiratório. Pode ser de posição, por exemplo. A criança dorme numa posição que não é correta, ou então ela posiciona a língua de uma posição que não é a posição que é desejada. É por isso que cada área, existe um profissional para cada área. Então, a primeira coisa que eu peço a meus pacientes você procurou o otorrino? Como é que está a parte respiratória dessa criança, anatomicamente falando?
Estou pensando na anatomia do nariz dessa criança. Ela tem uma adenoide que ela tem um tamanho que não deveria ter, ela tem um desvio de septo, ela clinicamente ela consegue ser tratada, ou essa criança precisa de uma cirurgia. Se precisa de uma cirurgia, não protela, porque se você está com um bom profissional e o profissional ele indicou uma cirurgia, porque essa cirurgia vai melhorar muito a qualidade de vida da criança. Então, aí realmente o dormir de boca aberta depende de um monte de fatores, porque aí é outra fala de mais 40, 50 minutos. Mas tem diferença a língua em cima ou a língua Claro embaixo? que tem. Para Para tudo. dentição, para dentição e Para respiração. tudo. Para Para uso do aparelho ou tudo. não? Para tudo. Para tudo. Para criança falar corretamente, para criança engolir, para criança respirar, para tudo. A boca A aberta está língua, respirando a errado. língua está sempre numa posição errada ou não. É por isso que tem a fonoaudiologia. A maioria dos exercícios fonoaudiólogos é com relação ao posicionamento de língua. E dos aparelhos ortopédicos também. A ortopedia funcional dos maxilares, a filosofia é muito bacana, porque ele trabalha muito com posicionamento de língua também. Entendi. Beleza, Cris. Queria te agradecer Imagina, já acabou, por adoro estar falar. aqui. Acabou para você ver, né? Achando que ia ser difícil. Falou que você fala todo dia. Queria te agradecer por ter vindo. Se você tiver algum recado para dar para as mães terem uso Imagina. racional da chupeta ou não É, ter, Imagina. sua hora é agora. Imagina, sou eu que agradeço. Voltando à história, dedo nem pensar, nem pensar. Não existe escolha, tá? Para dedo não existe escolha. Não deixe, não deixe. Não seja cruel a esse ponto. Agora, se tiver que escolher a chupeta, que seja exatamente lembrando do pacifier, do pacificador, que seja só no momento de acalmar a criança, sendo que todas as outras situações que você pode imaginar de choro sejam Foram atendidas. tratadas antes, né? Exatamente. A prioridade mesmo é descobrir a causa do choro da criança. Tá super compreendido, entendi total. A criança nem sabe o que é chupeta, ela quer outras coisas, né? É isso O aí. resumo de tudo é isso, né? E lembrando que é o primeiro momento da sua vida que você é enganada. Ah, Que você queria alguma coisa e te não deram te, um objeto. te deram Você nem outra, sabe o te que é. deram outra. É isso aí. Obrigada, Cris. Foi Imagina, maravilhoso. Lara. Muito bom, Sou eu muito quem esclarecedor. Vou escrever um livro depois sobre chupeta. Que bom. Conta comigo, conta Isso comigo. aí. Qual Quero autora? artigo científico baseado em estudos básicos Isso. nessa parte. Trabalhando sempre com evidência científica. Isso aí. Sempre. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Imagina. tá? Por ter vindo. Um abraço. Agradeço a você também pela companhia. De Mãe para Mãe, um oferecimento da Escola São Domingos e da Sanders. Voltamos em breve com mais conversas para uma maternidade leve, plena e feliz. Até lá! E aí, gostou, tia Cris?